Na hora de cuidar da saúde, experiência é fundamental. Isto a Policlínica Santo Antônio tem de sobra. A experiência do médico Dr. Antônio Petronilo, que há 34 anos trabalha salvando vidas e é membro do Conselho Brasileiro de Cirurgiões desde 1982. Na Policlínica Santo Antônio você também encontra a certeza de um bom atendimento e equipamentos modernos, que auxiliam no tratamento e prevenção de doenças. Policlínica Santo Antônio, experiência e modernidade a serviço de sua saúde. O Brasil tem hoje mais de 20 milhões de idosos, segundo uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE. E a estimativa é que em 2050 esse número seja basicamente o dobro. Ou seja, nossa população está envelhecendo. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje aqui o médico geriatra, o Dr. Belísio Neto, que tem um projeto aí sensacional, que fala justamente sobre esse assunto, o Gere a Vida. Doutor, sobre esse envelhecimento da população, a gente já consegue perceber isso no dia a dia? Temos hoje um grande número de idosos, já se pode considerar assim? Vanderlei, hoje o Brasil ele envelhece de uma maneira rápida. O impacto do envelhecimento na nossa população, poderíamos dizer que tem sido uma grande preocupação para todos nós, né? A gente tem visto a cada dia mais avós, mais vovôs, mais velhos nas esquinas, no nosso cotidiano. Isso tem sido o nosso dia a dia. E isso tem causado preocupações para nossas autoridades, para a população em geral. Nos setores da economia, eu diria, no setor da saúde, a gente sabe que a população idosa é a população que mais adoece, é a população economicamente inativa, e isso tem sido preocupação para todos nós. Agora isso também é reflexo de dados que a gente tem que comemorar, né? Porque isso significa que a expectativa de vida aumentou e também o controle de natalidade tem sido mais eficiente. Seria reflexo disso? Sem dúvida, sem dúvida. A população começou a envelhecer no momento que saiu do meio urbano, saiu do meio rural e veio para a cidade. No momento que ela teve acesso a condições de saúde, eu diria, e condições de informação, ela começou a envelhecer melhor, como você bem disse. Mas isso o senhor falou aí no momento em que saiu da zona urbana, mas me parece, pelo menos os idosos que eu conheço hoje, a exemplo da minha avó, por exemplo, que tem 91 anos, ela viveu boa parte da vida no sítio, e aí ela tinha hábitos saudáveis de alimentação. Então, esses idosos que a gente tem hoje não é um reflexo daquele hábito de vida que tinha no passado, não? Mas ela se urbanizou, ela teve acesso à informação, ela teve acesso ao controle de natalidade, ela teve acesso a... Não no caso de minha avó, que teve 16 filhos. Não, mas a maioria. Novo, né? Teve acesso à medicina de qualidade, ela teve acesso a se internar. Antigamente se morria de infecção. Hoje em dia a gente consegue controlar uma tuberculose, ninguém mais morre de tuberculose. Naquela época se morria, hoje nem de AIDS se morre mais. Hoje a gente consegue controlar doenças que no passado se morria. No caso dos idosos da época rural, eles tinham uma vida realmente bem mais saudável, assim podemos dizer, que eles trabalhavam no pesado, coisa que a modernidade, a tecnologia hoje nos dá uma comodidade. A gente hoje tem controle remoto para tudo, até o carro a gente nem abre mais com a chave. Isso é ruim. Isso é ruim nesse aspecto. Eles produziam, eu diria, fatores intrínsecos, por exemplo, um colesterol, o HDL, de uma maneira melhor. Então eles envelheciam, teriam um fator de longevidade maior nesse aspecto. Mas, por outro lado, não tinham acesso ao fator primordial que era o conhecimento. E aí, nesse aspecto, a gente pode presumir então que se a população de hoje conseguisse unir o que havia de bom no passado naquele hábito rural, que era uma alimentação saudável, e a prática de exercício, poderia se viver ainda mais do que já se vive hoje, né? Muito. Eles estão sendo beneficiados exatamente por isso. Eles viveram a época onde, eu diria, os tóxicos, e aí leia-se os tóxicos em geral, tóxicos de poluição, tóxicos alimentares, tóxicos, eu até diria tóxicos psíquicos que a gente vê por aí, viveriam bem melhor. Agora, doutor, como a gente está falando de um futuro de idosos, significa dizer que basicamente a gente tem que falar hoje para aqueles que são jovens ou que são adultos hoje.
qual a principal preocupação da gente que espera envelhecer, né? A gente espera chegar à melhor idade, como é chamado. Quais os cuidados que a gente deve tomar? A gente deve começar pela alimentação. A restrição calórica hoje, os estudos mostram que a gente comer de maneira adequada, não comer em demasia, restringir calorias é uma maneira bastante eficaz da gente envelhecer com saúde, da gente conseguir longevidade. Então a alimentação é fundamental. A prática de atividade física também é uma maneira da gente conseguir isso, já é bem estabelecido e a população já conhece. E envelhecer com saúde é também envelhecer com a cabeça boa. A gente dormir bem, ter hábito, uma boa qualidade de sono, também faz parte do envelhecimento saudável. Ter uma vida social adequada, começando pela família. A gente se dá bem com a família, com a comunidade e crer num ser superior. Independentemente da família, mas hoje se preconiza a sociedade de geriatria e as sociedades que trabalham com envelhecimento, se preconiza que para você envelhecer com saúde, você tem que ter esses 4 pilares: envelhecimento físico, envelhecimento psíquico, envelhecimento social e envelhecimento espiritual. O que é que o senhor já consegue perceber assim de mudança? O senhor é novo, né? Mas do que o senhor escuta do passado e do que o senhor vivencia hoje com os idosos. Qual a principal diferença do idoso hoje e o idoso de há 10, 20 anos, por exemplo? Olha, vivemos numa sociedade, nós jovens, de pessoas que não interagem. As pessoas hoje estão muito virtualizadas, muito individualistas. Nós jovens vivemos num mundo da internet e a internet nos propicia um mundo de individualismo. E isso talvez nos traga problemas no futuro, isso talvez atrapalhe a nossa convivência, esse envelhecimento social, embora as redes sociais nos tragam a interação, mas talvez por um meio que não traga o contato pele a pele, o contato olho no olho. Isso é que eu vejo. Outra coisa que eu observo e que atrapalha o envelhecimento psíquico, que atrapalha o nosso psíquico, é a velocidade da informação e tem trazido estresse para as pessoas. As pessoas hoje têm menos tempo, as pessoas hoje não meditam, as pessoas não dormem bem, a competitividade é muito maior em virtude talvez da velocidade da informação, que é muito rápida. Então isso tem atrapalhado, o que eu tenho observado, é um ponto de vista pessoal, eu não falo com base em estudos, mas eu tenho observado essa diferença. E a própria, talvez, alimentação é diferente da dos nossos antepassados. Agora um questionamento que a gente estava fazendo esses dias aqui na TV, inclusive o cinegrafista Alberdan levantou assim uma pergunta, que ele disse assim, será que nós estamos preparados para cuidar dos idosos, esses idosos que virão já em breve, aí, já daqui a 20, 30 anos? O que o senhor acredita? A sociedade está preparada para cuidar dessas pessoas que entrarão para a classe de idosos? Não. Hoje nós talvez estejamos preparados para pagar alguém para cuidar dos nossos idosos, mas está faltando. Está faltando laços afetivos. A gente precisa trabalhar. Eu vejo campanhas nas sociedades médicas de prevenção disso, prevenção daquilo, mas o cerne da questão está na carência afetiva. Somos seres humanos e, como tal, nós temos emoções. Nós precisamos ser tratados como seres humanos. E vamos envelhecer. Um dia a gente vai precisar de carinho, de afeto. A gente vai, talvez, quando estejamos no leito da morte, precisar de alguém para nos dar uma morte digna. E como cuidador de idoso, ele vai ser um profissional e, sei lá, vai se precisar de alguém para cuidar. E essa pessoa vai ser paga. Hoje, a gente, sua própria avó, tem 16 filhos, então são 16 pessoas para cuidar. Nesse caso, ela teve 16, mas somente 6 sobreviveram. Mas são 6. A taxa de mortalidade era muito, hoje as né? pessoas têm 2 no máximo, e a gente vê que daqui a um tempo ninguém vai. Será que você está fazendo por onde alguém cuidar de você? Essa reflexão tem que ser colocada no debate, entendeu? Muitos e muitos cursos de cuidadores estão por aí, muitas home cares por aí, mas o cerne da questão está, eu acho, na questão afetiva, dos laços familiares. Agora, é justamente sobre isso que acho que cabe uma pergunta aqui. O que é que o senhor consegue perceber na fala dos seus pacientes, por exemplo? Essa questão afetiva acaba afetando muito a saúde, muitos deles falam que têm sido abandonados, porque eu percebo até, mais uma vez citando aqui o caso de minha avó, porque eu acho que é a questão mais próxima que eu posso citar,
que muitas vezes ela reclama, fala, velho não presta pra nada, eu queria mesmo era morrer. E eu vejo que muitas vezes isso aí é carência, porque a gente tem tarefas do dia a dia e ela, por não ter essas mesmas tarefas, acaba se sentindo talvez rejeitada. Então, essa é a principal reclamação dos idosos? Olha, o idoso, a pessoa idosa, ela já tem por si só uma facilidade de entrar em transtornos emocionais. Ela murcha o cérebro, eu vou falar numa linguagem bem simples, e essa diminuição do volume cerebral faz com que ele entre em transtornos ansiosos e depressivos mais facilmente. É um fator de risco para depressão e ansiedade. Além disso, o idoso ele tem problemas de relacionamento com a própria família, em virtude dessa inversão de valores que eu falei anteriormente, dos filhos estarem muito ocupados, dos netos, os padrões hoje estão muito alterados, a droga está aí na porta da casa, os filhos não têm mais tempo, não respeitam mais os avós, não dão, os costumes estão alterados, a mulher está inserida na sociedade de uma forma diferente. Então, isso afeta diretamente o idoso, afeta diretamente o avô, a avó, e ele sofre. Já tem uma facilidade de entrar em transtorno do humor, em transtorno afetivo, em virtude do processo de envelhecimento natural, agregado a isso tem as questões sociais. Então, o idoso realmente ele é mais suscetível, a doenças. Doutor, agora falando sobre um projeto aqui que o senhor tem, o senhor, na verdade, tem esse projeto aqui que lança constantemente um informativo para os idosos, para as pessoas que querem envelhecer, na verdade, com qualidade. Eu vejo que o senhor fala sobre vários temas aqui, como, na verdade, cuidados com hipertensão arterial. Como é que funciona esse projeto? O projeto do informativo, a gente lança um informativo mensalmente, porque a gente percebeu ao voltar para o nosso sertão, a gente que fez formação lá no Rio Grande do Sul, graduamos em Natal, na UFRN, mas fizemos a nossa especialização no Rio Grande do Sul. Percebemos que o conhecimento da geriatria e da gerontologia estava muito carente. Então, para divulgar esse conhecimento de informação na terceira idade, a gente fez essa espécie de informação com o informativo. O tema hipertensão é porque hoje, em especial, é o dia de combate à hipertensão. Então, a gente lançou na capa esse tema. Então, mensalmente, a gente faz o informativo. A gente tem um programa de rádio lá na nossa cidade, que é o programa Envelhecer com Saúde, que a ideia não adianta só ter muitos anos de vida, não adianta ter só longevidade. É importante que a gente envelheça com qualidade. Envelhecer com qualidade é envelhecer com saúde. Então a ideia é informar as pessoas como envelhecer com saúde. E, aliado a isso, o senhor tem a questão das palestras, que faz parte de um projeto chamado Gerir a Vida. Como é que funciona esse projeto? O Gerir a Vida é um projeto, lá em Caicó nós temos 2 instituições de longa permanência, que são abrigos de idosos. Quando a gente voltou da nossa especialização, foi uma forma de a gente contribuir com essas instituições. Então são instituições carentes e a gente pegou idosos da comunidade, formou um grupo de palestras, mensalmente a gente faz uma palestra e a partir daí criou oficinas, a gente tem um coral, a gente tem uma terapeuta ocupacional que faz um grupo de memória, 2 vezes por semana. Em 2 dias a gente funciona e esses idosos da comunidade ajudam os idosos da instituição. Como? Fazendo interação social, eles ajudando na festa do padroeiro, eles ajudam de qualquer forma. E a gente, no programa de rádio também, a gente pede para as pessoas da comunidade visitarem, porque, como eu falei, a questão afetiva é a mais importante. Visitar o idoso da instituição, conversar. A gente sabe que a questão financeira também é importante. Então, a ideia do projeto é fazer os idosos da comunidade envelhecerem com saúde e, com isso, eles ajudarem a instituição de longa permanência. E isso vai plantando sementes nos grupos de idosos da cidade e da região. Apesar de ser um projeto novo, né? Tem quanto tempo? Tem 3 anos. Mesmo assim, já tem resultados assim, de depoimentos? A gente já tem, inclusive, levado para alguns congressos, banners e estudos. E a gente já tem, nesses 3 anos, a gente tem alguns casos de depressão lá, que a gente desmamou as medicações. A gente tem, não teve nenhum óbito nesse grupo.
E os depoimentos são assim os melhores possíveis, né? Lá no grupo. Agora, doutor, já que a gente está falando sobre envelhecer com saúde, tenho uma dúvida a perguntar ao senhor aqui. Eu, por exemplo, tenho muito medo de um dia ter Alzheimer. Eu acho que é uma doença cruel e é possível se evitar esse tipo de problema? Que geralmente acontece, eu não sei se só acontece com idosos. Só acontece com idosos? Ou... A doença de Alzheimer ela é uma doença que aparece principalmente na terceira idade. A maioria esmagadora é na terceira idade. Quando não aparece, é o Alzheimer precoce. Antes dos 60 anos é raro, é o Alzheimer precoce. O que acontece com a doença de Alzheimer é porque a população envelheceu e deu-se mais diagnóstico de Alzheimer. Antigamente não se dava porque a população era mais jovem e os recursos eram menores, a gente não conhecia. O conhecimento apareceu e a gente conseguiu dar mais diagnóstico. Há um terror do Alzheimer. O Alzheimer não tem cura. Se ouve muito por aí, a busca da cura do Alzheimer. Mas eu sempre digo, hipertensão, pressão alta, que o remedinho está no posto, também não tem cura. Diabetes também não tem cura, tem controle. A doença de Alzheimer é uma doença que tem controle. A gente consegue controlar um doente com Alzheimer. Tem remédio para Alzheimer. Não tem cura, mas hipertensão e diabetes também não tem cura, tem controle. É possível se evitar a doença de Alzheimer? Talvez não. Você pode postergar ou você pode morrer de outra coisa. A base fundamental da doença de Alzheimer é a sua herança genética. Você herdar, se seu parente, algum parente próximo teve, você tem um risco maior de ter, não que você venha a ter. Você tem um risco maior de ter. Agora, o que você vai desenvolver mais cedo ou mais tarde, aí depende de você. Se você fizer por onde ter ou não, depende de você. Mas fazer o quê? Eu, por exemplo, digo que tenho medo porque Esquece sou um cara muito. bem esquecido. Esquecido. Então isso é sinal? Não. Realmente, a principal queixa de esquecimento, a principal causa é a ansiedade. O transtorno de ansiedade é o principal diagnóstico de quem tem esquecimento na sua faixa etária. O fluxo de pensamento muito acelerado, pensa várias coisas ao mesmo tempo e deixa de se concentrar naquilo que realmente é importante. Isso faz com que você não lembre, porque a nossa memória ela é uma memória de repetição. Então a gente só consegue lembrar daquilo que a gente se concentra. Então, a principal causa... Não é um sinal, não. Não é não. Que bom. Agora tem que tratar, porque se você não tratar, se você tiver uma herança genética de Alzheimer, talvez você desenvolva uma doença de Alzheimer mais cedo. Como pode ser evitado isso aí? Como é que pode retardar? Pronto. Retardar a doença de Alzheimer num paciente que tem um transtorno de ansiedade é tratar o transtorno de ansiedade. Mas basicamente é usar a própria memória. Quem tem predisposição para a doença de Alzheimer, exercitar a memória, usar mais a memória. Fazer joguinho de palavras. Joguinho de palavras. Utilizar tarefas novas, sempre estar aprendendo alguma coisa nova. A leitura é hoje, conhecidamente, o exercício de melhor resultado para prevenção de doença de Alzheimer. Fora as outras coisas, atividade física, a nutrição e tratar os transtornos que acionam o gatilho do Alzheimer. No caso, o transtorno de ansiedade tem que ser tratado com psicoterapia ou com medicação. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor me dissesse como o senhor acha que está hoje a sociedade com relação aos idosos. O senhor acha que as políticas públicas que existem hoje para os idosos são suficientes, têm sido boas? E se não é, como é que o senhor espera que esteja quando o senhor chegar a ser idoso? Veja bem, nós temos um estatuto do idoso que ainda não chegou, pelo menos aqui no nosso sertão ainda não chegou a ser respeitado. Eu sou de uma região, de uma cidade que nós temos um geriatra na cidade e nós não temos um serviço de geriatria funcionando. Então, as políticas públicas ainda não chegaram. Nós temos uma política nacional de atenção ao idoso, mas ainda não funciona. Precisamos de centros de referência com atenção à pessoa idosa, de profissionais, mas isso ainda está muito aquém, até porque o conhecimento da geriatria e da gerontologia ainda é novo, temos poucos profissionais, a coisa ainda está muito nova. Agora que a preocupação existe, a preocupação das autoridades, até porque o impacto do envelhecimento, como falamos anteriormente, é um impacto muito forte na economia, é um impacto na previdência, na própria saúde e até no próprio cidadão.
Então, eu gostaria que quando eu fosse idoso, as instituições de longa permanência pudessem contar com profissionais lá durante todo o dia, as pessoas tivessem essa questão afetiva melhor, pudessem já estarem menos preocupadas com tantas coisas, fossem menos ansiosas e que os serviços de saúde estivessem mais preparados. Ok, doutor. Obrigado pela sua participação aqui. Ainda vai demorar um bocado aí para o doutor chegar a ser idoso. Aí é um rapaz novo aí, apesar da formação de ser médico, já ter especialização, mas é novo. Ele ainda é novo, vai demorar um pouquinho. Doutor, para que os idosos possam ter o seu atendimento e também ter acesso a esse informativo aqui, por exemplo, o que devem fazer? Onde é que podem encontrar o senhor? Lá em Caicó ou em qualquer outro lugar? Onde é? A gente trabalha lá na Clínica Santa Clara, em Caicó, e o nosso projeto funciona no abrigo dispensário Professor Pedro Gugel, é uma instituição de longa permanência lá em Caicó também. Temos o nosso Facebook, que é o www.facebook.com/Belísio Neto, nosso Twitter, @Belísio Neto, e pelo e-mail, belisiomedeiros@yahoo.com.br. Telefone 3421-2139. Ok, doutor. Obrigado pela participação. E é isso aí. Se você pensa já no futuro, pensa em que deve envelhecer com saúde, com certeza vale a pena prestar atenção nessas dicas. Para você que nos acompanha, um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.